Olá, sou o professor Augusto Manzano e na videoaula de hoje quero abordar a linguagem de programação Logo. Durante esta e as próximas aulas serão dados ênfase aos ambientes de programação Betalogo e Access Logo. Para usar a linguagem Logo é necessário obter um programa de interpretação da linguagem, o qual já foi orientado neste canal. Veja as indicações das videoaulas indicando como fazer esta ação logo aqui acima. Há vários interpretadores, alguns são comerciais e outros são de uso livre. Para o uso livre destacam-se os programas Betalogo ou Superlogo, que são similares, e o Access Logo. Para a condução desta videoaula e das próximas, eu estarei dando ênfase no Betalogo e no Access Logo. Para conversar com a tartaruga, que é o modo prompt padrão da linguagem, pode-se usar inicialmente 4 comandos. O para frente, seguido de um parâmetro passo, o para trás, seguido de um parâmetro passo, o parâmetro passo do comando para frente, que também pode ser escrito como PF, e para trás, que pode ser escrito como PT, deve ser um valor entre 1 e 500 passos. Em uma das nossas videoaulas, foi orientado que o programa Betalogo trabalha com a resolução de 1000 por 1000. Então, se fosse considerar somente o uso do Betalogo, o número de passos para os comandos para frente e para trás poderia ser entre 1 e 1000. Mas como também vamos usar o interpretador Access Logo, que limita o seu uso entre 1 e 500 passos, e eventualmente o uso do Superlogo também está entre 1 e 500 passos, eu estarei considerando como limite máximo 500 passos para qualquer um dos interpretadores já indicado. Outro comando bastante útil é o para a direita, que indica uma direção, e o para a esquerda também, que usa o parâmetro direção. O parâmetro direção do para a direita ou para a esquerda deve ser um valor entre 1 e 360 graus. A principal ação executada por um computador é a capacidade deste efetuar cálculos aritméticos. Na linguagem Logo, esta ação pode ser executada utilizando-se como auxílio os comandos escreva, ou sua forma reduzida ESC, ou o comando mostre a partir da sua forma reduzida mo. Os comandos escreva e mostre são, na verdade, sinônimos, e são válidos tanto para o Superlogo, Betalogo, como o Access Logo, que são os ambientes indicados para uso neste canal. Além dos comandos escreva e mostre, é necessário para efetuar cálculos aritméticos o uso de funções matemáticas e de operadores aritméticos. Por exemplo, para executar uma exponenciação, usa-se a função potência, seguida de 2 argumentos, x como base e n como índice. Para operações aritméticas de divisão, multiplicação, adição e subtração, usa-se os operadores representados pelos caracteres barra, asterisco, mais e menos. Vejamos alguns exemplos de operações aritméticas com o comando escreva ou ESC. Por exemplo, se você quiser ver a soma de 5 mais 3, basta escrever 5 mais 3. A subtração pode ser representada por escreva 5 menos 3, a multiplicação por escreva 5, a divisão por escreva 5 dividido por 3. Posso fazer uma composição no cálculo onde quero multiplicar 5 por 3 e depois somar 2. Posso usar também o parênteses para realizar uma prioridade no cálculo. Neste caso, somo 3 a 2 e o resultado de 3 mais 2 será multiplicado por 5. Pode-se operar com valores negativos, por exemplo, menos 5 mais 2. Vejamos em seguida essas operações nos ambientes de programação Betalogo e Access Logo. Para facilitar o trabalho, estou deixando as imagens dos ambientes de programação, tanto Betalogo como Access Logo, maximizado. No campo de entrada de dados da segunda janela do ambiente, basta escrever escreva 5 mais 3. E acionar Enter, e você verá como resposta escreva 5 mais 3 o valor 8. Podemos também fazer o teste usando a forma reduzida, escreva 5 mais 3, e você terá o resultado 8. Assim como posso usar o comando mostre 5 mais 3, e o resultado será 8, assim como posso usar MO de mostre 5 mais 3,
Na sequência, você pode pausar o vídeo e fazer experiências com outros valores. Após a realização de algumas ações, veja agora o mesmo exemplo no ambiente de programação Logo XSlogo. Na barra de comando mostrado acima, escreva o comando escreva 5 mais 3, acione Enter e você verá o resultado. Na sequência, use ESC e escreva 5 mais 3. E o resultado apresentado será 8. Normal o ambiente colocar o segundo comando grudado na resposta. Isso é uma característica da própria ferramenta. Vejamos agora usar o comando mostre. Então mostre 5 mais 3. E você terá o resultado 8. Assim como também usar a forma reduzida MO 5 mais 3. Acionou Enter e você terá aqui o valor 8. Além dos operadores aritméticos, há as operações feitas com funções. Por exemplo, a função inteiro transforma o valor indicado à sua frente na forma inteira. Então, escreva inteiro de 3,5, será mostrado como resultado o valor 3. Escreva a potência de 2 a 3, mostrará o resultado 8. Escreva ABS de menos 5, mostrará o resultado do valor como 5, seu valor absoluto. Escreva arredonde 3.6, por exemplo, vai arredondar o valor 3 para cima. Escreva a diferença de 2 e 5, mostrará o resultado da operação 2 menos 5. Assim como eu posso usar escreva produto, neste caso vai mostrar 15. Escreva o quociente, vai mostrar o valor da divisão de 5 por 2. Escreva raiz Q, vai mostrar a raiz quadrada, nesse caso de 25, será o resultado 5. Escreva resto, vai mostrar o resto, o valor do resto da divisão de 7 por 3, que nesse caso é 1, para 7 dividido por 3. A soma de 5 com 2, que será 7. Vejamos em seguida essas ações representadas nos ambientes de programação Betalogo e XSlogo. No programa Betalogo, exemplificando o uso de funções matemáticas, escreva inteiro de 3,5 e o resultado será 3. Escreva potência, cuidado com o uso da acentuação, então escreva potência de 2 elevado a 3. Escreva o valor absoluto de menos 5 e o resultado é 5. Escreva arredonde 3.6 e você terá o resultado 4. Escreva a diferença entre 2 e 5 e o resultado será menos 3. Escreva o produto entre 3 e 5 e terá o resultado 15. Escreva quociente entre 5 e 2 e o resultado é 2,5. Escreva raiz quadrada de 25 e teremos o resultado 5. Escreva o resto de 7 e 3 e o resultado é 1. E por último, escreva a soma de 5 com 2 e o resultado é 7. Vejamos agora o mesmo exemplo utilizando o ambiente de programação XSlogo. No programa XSlogo, escreva inteiro de 3,5 e o retorno é 3. Escreva potência de 2 elevado a 3 e o resultado é 8. Escreva o valor absoluto de menos 5 e o resultado é 5. Escreva arredonde de 3.6 e o resultado retornado é 4. Escreva a diferença de 2 com 5 e o resultado é menos 3. Escreva o produto de 3 e 5 e obter-se-á o resultado 15. Escreva quociente de 5 e 2. E o resultado no XSlogo será 2, um pouco diferente do resultado apresentado no Betalogo, que foi 2,5. Este efeito é normal no XSlogo. Ele considerou a entrada dos números como números inteiros e, consequentemente, retornou o resultado como um valor inteiro. Escreva a raiz quadrada de 25 e o retorno do resultado 5. Escreva o resto de 7 e 3, retornando o valor 1. E por último, escreva a soma de 5 e 2. E o resultado é 7. Um exemplo de cálculo mais complexo
pode ser a partir do uso de funções como argumento de outras funções. Por exemplo, desejando-se obter o resultado da soma do valor 5 com o produto de 3 e 5, o retorno desse resultado será 20. Observe esta ação nos ambientes logo a seguir. Escreva a soma de 5 com o produto de 3 e 5. Veja o retorno do resultado 20. No XLogo, escreva a soma de 5 com o produto de 3 e 5. E o retorno será 20. No entanto, deve-se tomar um cuidado com o uso de funções. Por exemplo, escreva a soma de 5 com 3 e com 4. Ocasionará a apresentação de um pequeno erro. Vejamos. Escreva soma 5, 3 e 4. Observe que o resultado apresentado foi 8, porque o comando escreva associou a função soma os dois parâmetros à frente, 5 e 3, e desconsiderou o parâmetro 4. Na sequência foi dito pelo ambiente que você não disse o que fazer com o número 4, ou seja, o valor 4 ficou solto dentro dessa expressão. Vamos ver no XLogo o efeito desta apresentação. Escreva a soma 5, 3 e 4. Observe que o resultado ocorreu 8, somando 5 com 3, e a apresentação da mensagem que devo fazer com 4. Uma forma de obter o resultado dessa expressão é fazendo uma pequena mudança na forma de solicitação. Por exemplo, escreva, abre parênteses, e aí você coloca a função, por exemplo, soma, com a quantidade arbitrária de argumentos desejados, e fecha parênteses. Vejamos então este exemplo. Assim sendo, no campo de entrada do BetaLogo, coloque escreva, abre parênteses, soma 5, 3, 4, fecha parênteses e acione Enter, e você verá o resultado 12. No campo de entrada do programa XLogo, coloque também escreva, abre parênteses, soma os argumentos arbitrários e fecha parênteses. Acionando Enter, verá o resultado completo da operação. Caso deseje ampliar seus conhecimentos sobre linguagem Logo, eu indico o livro Linguagem Logo, Programação de Computadores, Princípios de Inteligência Artificial, publicado pela editora Allprint, do autor desta videoaula. A linguagem Logo é baseada na linguagem Lisp e é uma linguagem voltada a aplicações de inteligência computacional, ou como é conhecido também, inteligência artificial. Ela pode ser usada no desenvolvimento de sistemas especialistas de alta complexidade ou mesmo como ferramenta de iniciação à programação de computadores, principalmente por crianças. Aliás, ficou popular por esta questão. No entanto, é uma linguagem que pode ser usada com pessoas de qualquer idade. Como ferramenta de iniciação à programação, usa-se apenas o capítulo Geometria da Tartaruga. A linguagem Logo possui diversas funcionalidades e recursos. Dentro do estudo da linguagem, há um capítulo chamado Geometria da Tartaruga, que fez com que a linguagem se tornasse bastante popular. E por esta razão, acabou se associando a linguagem Logo com crianças, pois no seu início, os trabalhos de aplicação da linguagem foram totalmente direcionados com um grupo de crianças. Para desenhar figuras geométricas simples, usa-se os comandos para frente ou para trás. E normalmente os comandos para frente e para trás serão associados aos comandos para a direita ou para a esquerda, que poderão ser escritos na sua forma extensa ou sua forma reduzida. São apresentados nesta aula exemplos para desenhar figuras de triângulo, quadrado e pentágono. Para limpar a tela de projeto, usa-se os comandos Tartaruga ou Tat, no BetaLogo ou SuperLogo, e se for o XLogo, usa-se o comando Limp Desenho ou LD. Esses comandos devem ser usados antes de se executar o conjunto de comandos que se deseja para a obtenção de determinada figura geométrica. Do ponto de vista da linguagem Logo, a menor figura geométrica desenhada é o triângulo, e do ponto de vista da linguagem Logo, a maior figura geométrica desenhada é uma circunferência. Para determinar o número de lados de uma figura geométrica, basta, em Logo, dividir o valor 360 pelo número de lados da figura desejada. Por exemplo, se eu quiser um triângulo equilátero, eu divido 360 por 3 e terei como medida para a direita e para a esquerda o valor 120.
Para um quadrado, basta dividir 360 por 4 e ter-se-á 90 como valor de graus, e para um pentágono, 360 dividido por 5, que resulta em 72. Na sequência, vamos ver essas aplicações sendo executadas tanto no ambiente Betalogo como no ambiente XLogo. Dentro do ambiente Betalogo, vamos diminuir um pouco o tamanho desta janela e no campo de entrada vamos colocar o comando para frente com 50 passos e para a direita com 90 graus, no sentido de desenhar um quadrado. Não há necessidade de ficar escrevendo os comandos nesta área, basta dar um clique em para frente e acionar Enter. Para a direita um Enter, para frente um Enter, para a direita um Enter, para frente um Enter, para a direita outro Enter. Desta forma tem-se o desenho de um quadrado. Acionando o comando TAT ou tartaruga, a área central é apresentada de forma limpa. Vejamos agora como fazer um triângulo. Para frente 50, para a direita 120. Seleciona para frente 50, Enter, para a direita 120, Enter, para frente Enter e para a direita 120, Enter. E assim tem-se o desenho de um triângulo equilátero. Executando o TAT novamente, vamos demonstrar o desenho de um pentágono. Para frente 50, para a direita 72. A partir daí basta ir selecionando os comandos para frente 50, para a direita 72 por 5 vezes. Pronto, o desenho de um pentágono está apresentado. Vejamos agora as mesmas operações utilizando-se o ambiente XLogo. No ambiente XLogo, o procedimento será semelhante, mas aqui quando eu escrever para frente 50, ao invés de executar um Enter, eu vou dar 2 Enters. Isso vai fazer com que os comandos não sejam encavalados nesta área. Para a direita 90, e a partir daí basta clicar no comando para frente 50, Enter 2 vezes, para a direita 90, Enter 2 vezes. E aí tem-se o desenho de um quadrado. Para limpar a tela no XLogo, basta executar o comando LD de limpe desenho. Para um triângulo, para frente 50, para a direita 120. E para ver um pentágono, basta limpar a tela com LD e executar para frente 50, para a direita 72. E aqui tem-se então o desenho de um pentágono. Para realizar repetições, usa-se um comando chamado repita. O comando repita não possui uma forma reduzida de expressão. Para desenhar um quadrado, por exemplo, usa-se o comando repita com o valor 4. A sintaxe do programa repita corresponde a escrever o comando e indicar o número de vezes que se deseja repetir os comandos que estejam indicados dentro dos colchetes. Então, por exemplo, considerando a imagem de um quadrado, basta escrever repita 4, abre colchetes, para frente, neste caso 60, com para a direita 90 e fecha parênteses. Vejamos este efeito nos interpretadores de linguagem Logo, Betalogo e XLogo. Basta então no programa Betalogo escrever repita, espaço 4 espaço, abre colchete, para frente com 60, para a direita com 90 e fecha colchete. Aciona Enter e a imagem de um quadrado é então apresentada. Vejamos o mesmo efeito no programa XLogo. Escreva repita, espaço 4, espaço, abre colchete, para frente 60, para a direita 90, fecha colchete e acione Enter 2 vezes. Aí está o desenho então do quadrado. Os comandos Logo podem ser escritos tanto com caracteres minúsculos como maiúsculos dentro de ambos os ambientes. Além do desenho do quadrado, pode-se com o comando repita realizar diversas outras imagens. Por exemplo, para desenhar um octodecágono, use repita 18 com o para frente, por exemplo, com 40 e o para a direita com 20 graus. Vamos ver este efeito dentro do ambiente Betalogo.
No programa Betalogo, escreva TAT para limpar a tela e em seguida repita 18, para frente 40, para a direita 20. Fecha colchetes e Enter. Vejamos o mesmo efeito no programa Axis Logo. LD para limpar a tela, repita 18, para frente 40, para a direita 20 e acione Enter. Vejamos agora o desenho de um hectágono. No programa Betalogo, execute o comando TAT para limpar a tela e em seguida repita 100, para frente 4, com para a direita 3.6, definidos entre colchetes. Acione Enter. Vejamos o mesmo efeito em Axis Logo. LD para limpar a tela, repita 100, abre colchetes, para frente 4, para a direita 3.6, fecha parênteses e Enter. Vejamos agora o desenho de uma circunferência. Estando no Betalogo, use TAT para limpar a tela e em seguida repita 360, para frente 1, para a direita 1, entre colchetes e acione Enter. No Axis Logo, LD para limpar a tela, repita 360, para frente 1, para a direita 1 e acione Enter. Desenhar um quadrado não é trabalhoso. A imagem de um quadrado é realizada com o uso de 4 vezes os comandos para frente ou mesmo para trás, para a direita ou mesmo para a esquerda 4 vezes. A possibilidade de usar o comando repita facilita bastante este evento. No entanto, mesmo com o uso do comando repita, há a necessidade de se indicar a sequência de instrução de forma interativa. Existe uma maneira, dentro do ambiente de programação Logo, de criar estruturas de código chamadas procedimentos, que são a forma de programação dentro do ambiente Logo. Por exemplo, apesar de usar o comando repita 4, para frente 60, para a direita 90, e este der a imagem de um quadrado, o ambiente Logo não sabe desenhar um quadrado de forma autônoma. Por exemplo, se neste momento no ambiente Betalogo escrever quadrado no campo de entrada e acionar Enter, você verá a indicação da resposta ainda não aprendi quadrado. No ambiente Axis Logo, se escrevermos quadrado e acionarmos Enter, veremos que é apresentada a mensagem não sei como fazer quadrado. Assim sendo, para resolver este tipo de problema, basta criar o que se chama procedimento dentro do ambiente de programação. Então vejamos esta ação em Betalogo e Axis Logo. Primeiramente no programa Betalogo, vamos limpar a tela. Acione comando procedimento novo. Será apresentado uma segunda janela chamada editor de procedimento. A primeira ação nesta janela será formatar o tipo de fonte apresentado. O ambiente trabalha com uma apresentação de fonte que pode dificultar um pouco a visualização do código. Assim sendo, na caixa de diálogo fonte apresentada, vamos selecionar uma fonte do tipo Consolas ou Courier ou ainda Courier New. Acione OK e você verá aqui a estrutura de uma fonte monoespaçada. Podemos ainda aumentar o tamanho do caractere para melhor visualização. Então, na janela do editor de procedimento, selecione Novo Procedimento, escreva quadrado. Acione Enter e coloque repita 4, para frente 60, para a direita 90, venha em área de trabalho, peça atualizar, área de trabalho, sair. Neste momento, escreva quadrado e acione Enter, e você verá então que agora o ambiente possui internamente a codificação do programa quadrado na forma de um procedimento. No ambiente Axis Logo, vamos fazer a limpeza da tela, acione o botão Editor e na tela do editor apresentado, escreva aprenda quadrado, acione Enter, repita 4, para frente 40, para a direita 90,
Acione Enter e escreva fim. No ambiente Betalogo, parte do código aparece já pré-definida. No Xlogo, você precisa escrever o código de forma completa. Para registrá-lo em memória, basta acionar o primeiro botão do editor. Neste momento, execute o comando quadrado e acione Enter, e o quadrado será então apresentado. O comando conte-vezes, ou sua forma reduzida CV, tem por finalidade contar o número de repetições ocorridas dentro do bloco de ação de um comando repita. Por exemplo, se for executado repita 100 para frente conta vezes multiplicado por 2, com para a direita 90, será apresentada a imagem de um quadrado espiralado. Vejamos em seguida estes efeitos tanto no programa Betalogo como no programa Xlogo. No Betalogo, vamos limpar a tela e em seguida executar o comando. Repita 100 para frente conte vezes multiplicado por 2 com para a direita 90. Observe que, a cada iteração, o comando conte vezes, a partir de seu valor, tem este multiplicado por 2, o que proporciona o efeito de para frente um determinado número de passos, e a cada passo ocorre um desvio para a direita de 90 graus. Vamos limpar a tela e executar na sequência repita 250 para frente conte vezes com para a direita 89 e acione Enter. Observe, então, um efeito que se assemelha a um quadrado com uma distorção espiralada. Tate para limpar a tela e, na sequência, repita 250 para frente. Conte vezes com para a direita 119. Agora temos um efeito espiralado a partir da imagem de um triângulo. Tate para limpar e, por último, repita 250 para frente, conte vezes para a direita 219. E o efeito apresentado se assemelha a uma estrela. Vejamos na sequência os mesmos comandos executados no ambiente Xlogo. Execute LD no Xlogo para limpar a tela e em seguida coloque repita 100 para frente conte vezes 2 com para a direita 90. E em seguida é apresentado o quadrado espiralado. LD para limpar a tela, repita 250 com para frente CV para a direita 89. LD para limpar a tela, repita 250 para frente CV com para a direita 119. LD para limpar a tela e repita 250 para frente. Conte vezes para a direita 219. De volta ao assunto procedimento, antes de encerrar a execução do ambiente logo, é importante lembrar de gravar os procedimentos criados para uso posterior. Assim sendo, no ambiente Betalogo, execute arquivo, salvar, e na caixa de diálogo apresentada salvar como, vamos colocar aqui o nome quadrado. Acione Enter e em seguida encerre a execução do ambiente. Arquivo sair. No ambiente Xlogo, selecione Arquivo, Guardar como e na caixa de diálogo Guardar Informe Quadrado. Em seguida, Arquivo sair. Assim que os ambientes forem encerrados, é interessante abri-los novamente para fazer o teste do procedimento gravado. O ambiente Betalogo aberto execute o comando quadrado e a mensagem ainda não aprendi quadrado é apresentada. Execute então arquivo, abrir, encontre no local onde foi gravado o arquivo quadrado, peça para abrir e na sequência execute novamente o comando quadrado. E se a imagem de um quadrado for apresentada, isso indica que o arquivo de procedimento foi então carregado para a memória. No ambiente Xlogo, escreva quadrado e a mensagem de erro vai ser apresentada, então execute arquivo, abrir. Localize na tela abrir apresentado o arquivo quadrado e execute abrir.
Será mostrado a tela do editor com o procedimento carregado, acione o primeiro botão e em seguida execute quadrado. Para a realização desta videoaula foram usados recursos do site fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se puder, deixe o seu like, isso ajuda muito e, acima de tudo, peço que comente e compartilhe este canal caso tenha gostado. Críticas construtivas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Um grande abraço e até mais.